Olá, queridos amigos e amigas que acompanham diariamente este nosso grupo de reflexão bíblica São Jerônimo. Nesta sexta-feira da terceira semana da Quaresma, compartilhamos convosco a nossa reflexão sobre o Evangelho, que é Marcos, capítulo 12, versículos 28a a 34. O contexto geral desta passagem é o ministério de Jesus em Jerusalém, conforme a dinâmica narrativa do Evangelho de Marcos. Como sabemos, foi em Jerusalém que Jesus viveu a fase mais dramática do seu ministério, a fase mais conflituosa, e a prova disso é a morte na cruz como desfecho. Os conflitos começaram muito cedo, logo após a sua chegada na grande cidade, tendo o gesto profético da purificação do templo como estopim, como mostra o Evangelho de Marcos, logo no capítulo 11. A partir dali, os sacerdotes e escribas passaram a planejar a morte de Jesus. Para isso, começaram a armar-lhe ciladas, contestando a sua autoridade e fazendo perguntas embaraçantes, tanto de caráter político quanto doutrinal, esperando que ele caísse em contradição ao responder e assim desse motivos para acusá-lo e entregá-lo aos romanos para ser executado. O episódio lido hoje está inserido exatamente na série de perguntas de cunho doutrinal, feitas pelos escribas, que representavam a elite intelectual do judaísmo na época. Porém, é muito surpreendente que o escriba que interage com Jesus neste episódio de hoje, ele não é mal intencionado, não pretendia colocar Jesus em situação difícil. Ele faz uma pergunta com muita sinceridade, como o próprio Jesus vai reconhecer no final. O que o escriba desejava era colher de fato a opinião de Jesus, mas com a intenção de aprender mais a partir dessa opinião. E essa é uma exclusividade do Evangelho de Marcos, pois na versão paralela de Mateus, esse mesmo escriba é apresentado como alguém que se aproxima de Jesus com malícia, ou seja, para tentá-lo. Na versão de Marcos, que é a mais original, essa é a única ocasião em que o encontro de Jesus com o escriba termina sem conflito, o que torna o episódio tão surpreendente. Isso porque o escriba em questão era uma pessoa sincera. Um detalhe importante é que ele não começa chamando Jesus de mestre. Geralmente, a invocação a Jesus como mestre, no início de uma pergunta ou de um pedido, significa mais uma bajulação ou ironia, e não o reconhecimento da sua autoridade. Isso acontece até quando parte dos seus próprios discípulos. As pessoas chamam normalmente no início do diálogo Jesus de mestre quando querem tirar vantagem da situação. Esse escriba, porém, é diferente. Ele só vai chamar Jesus de mestre no final do diálogo, lá no versículo 32, já convencido do ensinamento e reconhecendo de fato a autoridade de Jesus. O texto começa com a informação de que o escriba se aproximou de Jesus e lhe perguntou: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Se trata de uma pergunta muito interessante e muito frequente na época. Isso porque os rabinos tinham elaborado um catálogo com 613 mandamentos encontrados na Torá, divididos entre 365 proibições e 248 obrigações. Então, diante de um número tão alto de mandamentos, sendo difícil a memorização de todos, surgiam muitas perguntas a respeito. Por exemplo, não sendo possível observar todos esses mandamentos, quais seriam os essenciais? Quais seriam os mais importantes ou qual é o mais importante de todos? Como perguntou o escriba. E diante disso havia uma diversidade de posições. Entre os fariseus, por exemplo, predominava a ideia de que
o sábado era o maior mandamento, pois eles alegavam que até Deus o observava. Havia também quem defendia a igualdade entre todos os mandamentos, uma vez que todos tinham a mesma origem divina. Mas aquele escriba quis ouvir Jesus, certamente porque já conhecia sua fama. Como sabemos pelos evangelhos, desde o início da vida pública de Jesus, ele tinha demonstrado muita liberdade na interpretação da lei e dos mandamentos, colocando sempre o bem da pessoa humana e da criação inteira acima de qualquer preceito. Por isso a sua resposta é tão clara e ao mesmo tempo tão completa e profunda. Ele responde ao escriba recorrendo a duas passagens da lei, Deuteronômio 6, versículos 4 a 5 e Levítico 19, versículo 38, e faz uma fusão dessas duas passagens do Antigo Testamento. A primeira parte da resposta, tratada por Jesus como o primeiro dos mandamentos, corresponde ao famoso Shema, o que é a mais genuína profissão de fé do israelita. Está em Deuteronômio 6, versículos 4 a 5. Os judeus observantes recitavam essa passagem, que é uma oração, 2 vezes ao dia, pela manhã cedo e ao anoitecer. E o primeiro imperativo dessa oração, que é também um mandamento, diz respeito à escuta. É um convite imperativo a escutar. E tratando-se de um Deus que tem a palavra como o principal instrumento da sua revelação, a primeira atitude para comunicar-se com ele é exatamente abrir-se à escuta. Por isso, antes de identificar o mandamento em si, é essencial estar disposto a escutar esse Deus. Somente escutando-o se conhece o que ele pede e o que ele espera de nós com esse pedido. E a escuta é acompanhada do reconhecimento de que ele é único. Tendo então chamado a atenção para a escuta, Jesus continua a resposta, chegando ao mandamento do amor propriamente, recordando que se deve amar a Deus com toda a intensidade do ser, coração, alma, entendimento e força. Quer dizer que se trata de um amor completo, um amor total, sem meios termos. Quer dizer que o ser humano deve amar a Deus com o máximo de si. E logo em seguida, Jesus acrescenta o segundo mandamento, que é o amor ao próximo como a si mesmo. Dessa vez, ele recorre ao livro do Levítico, capítulo 19, versículo 38. Tanto o amor a Deus com a intensidade do ser, quanto o amor ao próximo, já estavam na lei, porém como instâncias separadas. Mas para Jesus, o amor a Deus não pode ser separado do amor às pessoas. E aqui está a singularidade e novidade do seu ensinamento. É evidente que ele não inventa esse segundo mandamento, pois já estava na lei, como acabamos de afirmar. Mas ninguém antes dele tinha ousado considerar o amor ao próximo no mesmo nível do amor a Deus. Diante de tudo isso, o escriba reconheceu a novidade de Jesus, o que o levou a finalmente chamá-lo de mestre. Quer dizer que ele ficou satisfeito com a resposta. E Jesus também reconheceu a sua sinceridade, ao afirmar que ele não estava longe do reino de Deus. Houve, portanto, uma convergência entre os dois. O evangelista não diz se o escriba se tornou discípulo, se ele chegou a aderir a Jesus posteriormente. Mas é certo que o encontro com Jesus e o diálogo o marcaram profundamente. Certamente marcou a sua vida daquele instante em diante. A mensagem central do evangelho de hoje, irmãos e irmãs, é obviamente a centralidade do amor na vida de cada pessoa e a inseparabilidade entre o amor de Deus e o amor ao próximo. E o maior passo que se pode dar no caminho de conversão proposto pela Quaresma, caminho este que estamos percorrendo, é a assimilação desse ensinamento de Jesus e a consequente adesão a esse amor.